A história da arte atravessou séculos de guerra, fé, poder e silêncio. Ela sobreviveu a impérios, a censuras, a destruições. E ainda está aqui. Hoje você não vai assistir a um vídeo. Você vai atravessar uma jornada. Esse é o primeiro volume de um compilado de episódios do canal. Deixe rodar enquanto lava a louça, arruma a casa, trabalha no computador, pega um ônibus lotado ou tenta organizar a própria vida, porque a arte nunca foi feita para a pressa. Aqui você vai encontrar mistérios, símbolos ocultos, rupturas que mudaram a pintura para sempre e artistas que desafiaram o próprio tempo. Aqui é o Marcelo Maranhão, você está no Mararte e essa é a história da arte sem pressa, volume 1. Há pinturas que não são apenas pinturas. São portais para épocas que já não existem e para pensamentos que ninguém mais ousa dizer em voz alta. Algumas obras atravessam séculos intactas, não pela tinta, mas pelo silêncio, pelo que elas sussurram quando você olha tempo demais. Por que essas obras? Porque justamente elas se tornaram eternas. Hoje, você vai caminhar comigo pelas 5 pinturas que moldaram a história da arte. E talvez descubra algo que ninguém tenha te contado antes. Esse vídeo não é apenas uma lista, é uma investigação. Ao ficar aqui comigo, você vai entender o que torna essas pinturas obras tão influentes. Por que elas sobreviveram ao tempo? E quais mistérios elas escondem? E se quiser se aprofundar nesse tema, eu deixei o artigo completo que inspirou esse vídeo na descrição. É lá no blog da Cell Galeria. Tem dezenas de textos que podem te abrir novos caminhos na arte. Abapuru, uma figura solitária, desproporcional, desarmante. Tarsila pintou essa obra como um presente para Oswald de Andrade, presente íntimo que acendeu um movimento inteiro, a antropofagia. Deglutir o estrangeiro, recriar o Brasil. Esse era o espírito. E, ironicamente, hoje, o quadro brasileiro mais valorizado do mundo vive em Buenos Aires. Se você quiser entender como movimentos como o modernismo se encaixam na linha do tempo da arte, de um jeito simples e rápido e direto ao ponto, eu deixei na descrição o meu livro, Introdução à História da Arte para Pessoas Apressadas. É literalmente uma viagem de 30 mil anos e cabe no seu intervalo de almoço. Continuando, a obra mais famosa do planeta, a mais fotografada e talvez a mais mal interpretada. O sorriso, o olhar, aquele ar de quem sabe algo que você não sabe. Da Vinci deixou Mona Lisa carregada de enigmas. E quanto mais você olha, menos resposta ela oferece. Talvez seja por isso que ela virou o coração do Louvre, porque o mistério sempre vale mais que a solução. Edivar Munch não pintou um rosto, pintou um som. O grito que todo mundo pode ouvir, mas ninguém quer admitir. Expressionismo puro, o desconforto elevado à categoria de arte. E hoje, em Oslo, essa figura continua silenciosa e mais barulhenta do que nunca.
Van Gogh pintou o céu noturno de dentro de um asilo, e mesmo assim, talvez tenha criado o céu mais vivo da história. Pinceladas que giram, pulsam, quase respiram. É um céu real? É invenção? Ou é apenas aquilo que ele precisava enxergar naquele momento da vida? Talvez a resposta importe menos do que o sentimento. Relógios derretendo. Tempo escorrendo como cera. Dalí pintou esse quadro em poucas horas. Mas, até hoje, ninguém terminou de entendê-lo. A lógica falha. O sonho domina. E a memória persistindo. Mesmo quando o próprio tempo parece desistir. Se você quiser conversar comigo sobre arte, tirar dúvidas, ou até encontrar uma pintura, me chama no Instagram. É lá que eu posto meus trabalhos e respondo mensagens todos os dias. O que todas essas obras têm em comum? Não é o estilo, nem o período, nem a técnica. É outra coisa mais profunda. Todas elas capturam algo que não conseguimos explicar direito. Um símbolo, um incômodo, um silêncio. E talvez seja isso que faz uma obra atravessar séculos. Não a tinta, mas aquilo que ela desperta. Agora eu quero te perguntar, qual dessas obras falou mais com você hoje? Qual delas você ficou com vontade de ver ao vivo? Me conta nos comentários. E se quiser mergulhar ainda mais nesse universo, o blog da Cell Galeria está cheio de textos que podem te abrir novas ideias. O link está aí na descrição. Se quiser apoiar meu trabalho, me siga no Instagram, ou conhecer meus livros e pinturas, tudo está na descrição também. Obrigado pela companhia, aqui é o Marcelo. E no final das contas, algumas artes não foram feitas para serem entendidas, mas para serem sentidas. Há pinturas que não foram feitas para serem entendidas. Foram feitas para impedir alguém de cair. Entre todas as obras de Van Gogh, existe uma que nasceu no momento onde ele precisava segurar algum pedaço de si mesmo. E essa obra são os girassóis. Por trás dessas flores, existe um artista tentando não desmoronar.
Hoje você vai entender por que Van Gogh voltou tantas vezes a esses girassóis, o que eles representavam para ele, como essa obra influenciou sua relação com Gauguin e por que os girassóis mudaram o caminho da arte moderna. E se quiser se aprofundar ainda mais nesse tema, eu deixei o artigo completo que inspirou esse vídeo na descrição e nos comentários fixados. Tem imagens, detalhes técnicos e comparações que não cabem aqui. Van Gogh sempre viu nos girassóis algo que ele próprio desejava ter. Uma luz que não apagava tão fácil. Numa época marcada por crises, solidão e incerteza, ele encontrou nessas flores uma espécie de modelo emocional. Flores que seguem o sol, mesmo quando o dia está nublado. Flores que parecem fortes, mesmo quando já estão murchando. É impossível separar os girassóis das emoções dele. Não dá para olhar para essa pintura sem sentir que ela é, ao mesmo tempo, vibrante e frágil. E talvez seja aí que está o segredo. Van Gogh preparava esses arranjos como quem monta um pequeno teatro. Separava flores vivas e flores quase mortas, organizando tudo com um cuidado que revela mais sobre ele do que sobre os girassóis. Quando começava a pintar, não havia hesitação. Pinceladas rápidas, espessas, impulsivas. Quase como se ele estivesse tentando prender um instante que escapava. Ou tentar segurar as próprias emoções antes que elas transbordassem. E aqui vale um detalhe. Se você gosta de entender como símbolos e movimentos artísticos se conectam, na descrição tem meu livro, Introdução à História da Arte para Pessoas Apressadas. Um guia rápido, direto, perfeito para quem quer dominar os fundamentos sem estudar por meses. Mas os girassóis também tinham um objetivo prático: Gauguin. Van Gogh queria que Arles fosse a casa dos artistas, um refúgio criativo, e esses girassóis eram um presente que marcaria a chegada do amigo. Gauguin adorou, mas não ficou. O que veio depois foi turbulento, intenso e doloroso. Mas os girassóis permaneceram, porque no fundo não era para Gauguin, eram para ele mesmo. Hoje, essa pintura é vista como uma explosão de cor, mas na época, ela parecia exagerada, agressiva demais. O que os críticos rejeitaram foi justamente o que moldaria a arte moderna: a coragem de colocar a emoção explícita na pintura, a textura espessa, o amarelo que quase dói no olho, a composição que parece instável, mas é extremamente pensada. Tudo se tornaria referência para inúmeros artistas. Aliás, se você quiser conversar comigo sobre arte, pedir orientação ou até encomendar uma pintura, me chama no Instagram. Eu sempre respondo por lá. E olhando mais de perto, a composição dos girassóis revela uma tensão furiosa. Linhas diagonais que empurram o olhar para cima, mas flores que já estão pendendo para baixo. É a vida e desgaste ao mesmo tempo. É esperança e cansaço. É Van Gogh tentando se equilibrar entre os dois. E é nesse ponto que chegamos ao centro da questão. Van Gogh não estava pintando flores. Estava pintando a própria tentativa de continuar existindo,
com alguma dignidade. Os girassóis são uma metáfora bem mais íntima do que parece. Flores que tentam parecer fortes, mesmo quando já estão cedendo. Por isso, essa obra continua viva, porque ela fala de uma experiência humana comum, a vontade de não desmoronar. Qual versão dos girassóis mais fala com você? A mais vibrante? A mais sóbria? Ou a mais murcha? Me conta nos comentários. O artigo completo está na descrição. E no blog da Cell Galeria você encontra dezenas de textos que aprofundam a arte, história e pintura. Se quiser apoiar meu trabalho, me seguir no Instagram ou conhecer meus livros e minhas pinturas, todos os links estão na descrição também. Aqui é o Marcelo, e às vezes uma pintura não salva o artista, mas salva um instante da vida dele. Entre tantas paisagens pintadas no século XIX, a noite estrelada continua sendo contemplada com uma atenção incomum. Ela não se destaca pela fidelidade ao céu, mas pela tentativa de representar a noite como ela realmente é. O que chama atenção é a forma como esse céu foi elaborado. É o papel que ele assume dentro da pintura. Neste vídeo, vamos observar a noite estrelada a partir destas escolhas. Entender por que esse céu não funciona como paisagem tradicional. Quais decisões compositivas organizam a cena e por que essa obra acabou se tornando um ponto de mudança na história da arte. Para começar, vale lembrar como o céu costumava funcionar na pintura de paisagem do período. Na maior parte dos casos, ele equilibra a cena, define a luz, mas permanece subordinado ao restante da composição. Em A Noite Estrelada, isso se inverte. As estrelas crescem além do esperado. As nuvens não acompanham o relevo da Terra. O movimento se repete em ciclos contínuos. O olhar não atravessa a paisagem em linha reta. Ela entra no céu e começa a girar. Van Gogh desloca o centro visual da pintura para a parte superior e obriga tudo o mais a se ajustar a esse movimento. E esse tipo de leitura estrutural, onde olhar a pintura como organização visual e não apenas como imagem, eu desenvolvo com mais calma no artigo sobre a Noite Estrelada, lá no blog da Cell Galeria. O link está na descrição. A partir daí, algumas decisões começam a ficar evidentes. A Lua não ocupa o ponto mais luminoso do céu. Algumas estrelas recebem mais destaque do que ela. Isso não corresponde ao céu observado, mas corresponde ao equilíbrio interno da pintura. O vilarejo permanece estável, com linhas mais simples e previsíveis. O céu, ao contrário, permanece em movimento constante. Essa separação cria contraste, ritmo e hierarquia visual. O exagero existe, mas é controlado. Nada ali parece fora de lugar, quando observado dentro da lógica do quadro. Com o tempo, esse céu começou a ser observado fora do campo da arte. Pesquisadores perceberam que as espirais seguem padrões.
muito próximos aos da turbulência em fluidos, um fenômeno estudado na física. O mesmo tipo de fluxo que aparece em líquidos, gases e até em grandes estruturas do universo. Van Gogh não conhecia essa teoria. Ela só seria formalizada décadas depois. Ainda assim, a organização visual do céu se aproxima desses modelos. Não como ciência aplicada, mas como percepção intuitiva do movimento. E se esse tipo de observação te interessa, curtir o vídeo e se inscrever no canal ajuda bastante manter esse tipo de análise por aqui. Continuando, é nesse ponto que o céu deixa definitivamente de ser pano de fundo. Ele passa a funcionar como linguagem pictórica. As pinceladas não descrevem objetos, elas constroem ritmo e direção. Essa ideia vai reaparecer depois no expressionismo, na abstração e em grande parte da pintura moderna. A pintura deixa de tentar reproduzir o mundo e passa a organizá-lo visualmente. Quando a história da arte é vista como uma sequência de rupturas visuais, essas conexões ficam mais claras. E esse percurso está organizado no e-book Introdução à História da Arte para pessoas apressadas que está na descrição. Depois desse tipo de solução, fica mais difícil tratar a paisagem como algo neutro. O céu pode ser instável, pode dominar a cena, pode distorcer, não como erro, mas como escolha formal consciente. Esse quadro não encerra uma tradição, ele aponta possibilidades. Então, essa noite não é importante porque é famosa, ela é importante porque muda a função da pintura. Deixa de acompanhar o mundo e passa a criá-lo. Quando a gente observa a noite estrelada com atenção, fica claro que ela não é apenas uma imagem reconhecível, é um ponto de inflexão. Se quiser aprofundar essa leitura, o artigo completo está no blog da Céu Galeria. Para entender melhor como obras como essa se encaixam, conheça meu e-book sobre História da Arte. E se quiser conversar sobre pintura, sugerir temas, ou conhecer minhas obras e fazer encomendas, me encontra no Instagram. Todos os links estão na descrição. E não se esqueça, alguns céus decoram, este ensinou a pintar. Olha essa pintura. Ela é até que bem famosa. Carrega uma beleza interessante em sua figura. Era para ser a obra que faria o nome de um jovem artista em Paris, mas, em vez disso, provocou escândalo público, destruiu a reputação da mulher retratada e obrigou o pintor a fugir do país. Mas por quê? O que há nessa imagem, aparentemente bela e elegante, que teve um poder tão avassalador assim? Bom, para entender isso, não basta olhar para a pintura. É preciso olhar para as pessoas envolvidas, para o que já se dizia sobre elas e para o contexto em que essa imagem foi exibida. Porque esse escândalo não surgiu do nada. No início das décadas de 1880, John Singer Sargent tentava se firmar em Paris. Ele,
já era reconhecido como extremamente talentoso, mas ainda buscava uma obra que o colocasse definitivamente no centro do circuito artístico francês. Um retrato impactante no Salão de Paris poderia resolver isso. E então surgiu um nome que todo mundo conhecia. Virginie Amélie Gautreau já era uma figura conhecida nos salões parisienses, muito antes dessa pintura existir. Americana, jovem, casou-se com um banqueiro francês, bem mais velho do que ela. Um casamento claramente funcional, voltado à posição social. Isso, porém, não a tornou discreta. Virginie era associada a casos extraconjugais e comportamentos vistos como impróprios para uma mulher casada da alta sociedade. Era estrangeira, chamativa e constantemente comentada. Seu nome aparecia com frequência nas conversas mais maldosas da elite parisiense. A beleza de Virginie não era apenas admirada, era dissecada. Falava-se da pele extremamente branca, dos cuidados excessivos com a aparência, dos cosméticos e até o uso de substâncias perigosas para manter aquela palidez quase artificial. Nada disso precisava ser comprovado, bastava circular. Quanto mais ela aparecia em público, mais histórias surgiam. Quando a pintura foi exibida, ela já carregava uma reputação pronta para explodir. Virginie já tinha sido retratada outras vezes por pintores da sociedade parisiense. Sargent sabia exatamente quem ela era e como ela era comentada por sua beleza. Justamente por isso, enxergou nela uma oportunidade, uma mulher que ele admirava, um retrato que chamaria a atenção do salão. Essa não era apenas uma pintura, mas uma aposta para alavancar sua carreira. O processo foi longo e difícil. Em cartas, Sargent reclamou da lentidão das sessões e da dificuldade de mantê-la parada por longos períodos. Chegou a descrevê-la como impaciente e deixou claro que o retrato exigiu muito mais tempo do que ele havia previsto. Foi trabalho duro, tenso, com um objetivo claro: impacto. Nada ali parecia escandaloso. Ainda. Antes de seguir, se está gostando, curta o vídeo e se inscreva no canal. Continuando, quando o retrato ficou pronto, ninguém imaginava o que estava por vir. Na primeira versão do quadro, Sargent retratava uma jovem de porte altivo e quase aristocrático. Ela veste um chamativo vestido de cetim negro, com um decote generoso e uma das alças caída sobre o ombro. Um detalhe simples, mas calculado. Ele revela e encobre ao mesmo tempo, criando um efeito de audácia e sensualidade difícil de ignorar. A composição reforça essa sensação. O preto brilhante do vestido contrasta violentamente com a palidez extrema da pele de Virginie e com os tons escuros do fundo. O corpo parece quase recortado da escuridão. Nada ali é acidental. A pintura não expõe demais, mas também não se esforça em disfarçar. E foi exatamente esse equilíbrio instável que incomodou tanto. Na primeira versão exibida, um detalhe fez tudo ruim. A alça do vestido caía do ombro. Era mínimo, mas simbólico demais. A reação foi imediata. Sargent tentou conter o estrago e fez a pintura, reposicionou a alça. Mas já era tarde. Apesar do título Madame X, a identidade da modelo se espalhou rapidamente. As críticas foram violentas. Atacaram a obra, a mulher retratada e o pintor que ousou expô-la daquela forma. Para Virginie veio o ostracismo. Ela continuou posando, mas nunca recuperou o mesmo prestígio. Sua reputação estava comprometida e ela passou o resto da vida à margem da sociedade que antes frequentava. Para Sargent, Paris se tornou insustentável.
Ele seguiu carreira em Londres e acabou consagrado como um dos grandes retratistas do seu tempo. O mais curioso é o que aconteceu com a própria pintura. Apesar de toda a controvérsia, Sargent nunca tentou escondê-la. Durante anos, o retrato permaneceu em seu ateliê, exposto de forma deliberada, visível a qualquer pessoa que entrasse ali. Era como se ele recusasse a tratar aquela obra como um erro. Só depois da morte de Virginie Gautreau é que Sargent tomou uma decisão definitiva. Em 1916, ele inventou o retrato ao Metropolitan Museum of Art, em Nova York. É lá que a Madame X permanece até hoje. Aquilo que um dia foi visto como escandaloso acabou consagrado como obra-prima. Hoje, Madame X parece contida, até púdica, talvez porque nossos limites tenham sido destruídos. Talvez porque a sugestão tenha perdido força em um mundo saturado de exposição. Se você quiser se aprofundar em outras histórias de arte, o blog da Cell Galeria é o seu lugar para isso. E se quiser falar de arte e conhecer meu trabalho, me siga no Instagram. E se você está começando a se interessar por arte, deixei 2 e-books recomendados que ajudam a entender esse universo. Às vezes, não é preciso ir longe para provocar um escândalo. Basta cruzar a linha certa, e essa linha cada época decide onde fica. Este quadro fez um governo inteiro tremer. E isso aconteceu de verdade. No final do século XIX, uma pintura colocada dentro de um gabinete oficial causava um desconforto constante em ministros e autoridades. Alguns evitavam passar por ela, outros desviavam o olhar sempre que cruzavam o corredor. O gesto de fazer o sinal da cruz se tornou comum naquele espaço. Uma pintura exposta dentro de um ambiente de poder, vista todos os dias por pessoas que comandavam o país. E ainda assim, ninguém se sentia confortável diante dela. Hoje, a gente vai entender por que essa pintura provocou esse tipo de reação. Quem foi o artista que a criou? O que exatamente está sendo representado ali? E como uma imagem silenciosa conseguiu causar temor real em pessoas instruídas, influentes e acostumadas à autoridade. Essa é a história de Lúcifer, pintada em 1890. O final do século XIX foi um período de forte tensão cultural na Europa. Transformações sociais, políticas e morais aconteciam ao mesmo tempo. E a arte sentia esse impacto de forma direta. Muitos artistas começam a se afastar da simples representação do mundo visível e passam a buscar imagens capazes de lidar com conflitos internos, dilemas morais e forças que não podiam ser representadas de forma direta. É nesse cenário que o simbolismo se consolida. Um movimento que não quer explicar tudo, mas provocar sensações, inquietações e desconfortos. Lúcifer surge exatamente desse ambiente. O autor da obra é Franz von Stuck, um dos nomes centrais do simbolismo alemão. Ele estudou na Academia de Belas Artes de Munique e construiu toda a sua carreira
dentro desse meio. Mais tarde, tornou-se professor na própria academia, formando artistas e consolidando uma linguagem visual marcada por temas fortes e diretos. Sua obra gira constantemente em torno de pecado, tentação, poder e queda moral. Esses temas aparecem de forma clara em pinturas como O Pecado, O Beijo da Esfinge e A Guerra. Em todas elas, as figuras não estão em ação explosiva. Elas parecem contidas, tensas e conscientes do que simbolizam. Lúcifer é o ponto em que tudo isso se concentra. Na pintura, ele aparece sentado, com o corpo inclinado para a frente, pesado, firme, quase como uma escultura. Não há movimento evidente, nem cena de ação. A composição é fechada, sem elementos que desviem a atenção. A luz é controlada, usada para definir volumes e reforçar a presença física da figura. Um detalhe importante são as asas. Elas estão ali, mas quase desaparecem na escuridão. Nos desenhos preparatórios feitos por Stuck, essas asas aparecem de forma muito mais clara, o que mostra que escondê-las na pintura final foi uma escolha consciente. A postura do corpo lembra imediatamente a escultura O Pensador de Rodin. Em ambos os casos, a força não está no gesto, mas na concentração, na carga interna, na ideia de algo pesado sendo sustentado em silêncio. E então, o olhar. Um olhar fixo, direto, atento. Ele não ameaça, não implora, não reage. Ele simplesmente está ali. Isso cria um desconforto difícil de explicar, porque a figura não oferece alívio algum. Não há ação, não há resolução, não há fuga possível. Quando Lúcifer passa a integrar a coleção de Fernando I da Bulgária, a pintura é colocada em um espaço de circulação diária do governo. Os ministros convivem com aquela imagem todos os dias. Alguns evitam o corredor, outros passam rápido demais. O sinal da cruz se repete quase como reflexo. A pintura provoca reações físicas. Pessoas passam mal ao vê-la de perto. Há desmaios, mal-estar, recuos imediatos. A presença daquele olhar pesa no ambiente. Ninguém consegue fingir que ele não está ali. Havia algo de profundamente estranho naquela situação. Era apenas uma pintura, imóvel na parede, mas provocava reações como se representasse um perigo concreto. Pessoas reais sentiam medo de algo que, em teoria, não podia fazer nada além de observá-las. Franz von Stuck se divertia com isso. Ele gostava de saber que sua obra causava esse tipo de reação e não escondia isso de ninguém. Pelo contrário, comentava quase como alguém satisfeito por ter criado uma imagem capaz de atravessar o limite entre arte e temor real. O impacto dessa pintura não está em choque visual nem em violência explícita. Está na forma como ela se impõe em silêncio. Esse Lúcifer não aparece como uma criatura fora de controle ou em sofrimento. Ele está ali, parado, consciente, olhando de volta.
Isso torna olhar para a imagem difícil de sustentar, porque não há explosão, não há alívio, não há narrativa que se resolva. A figura simplesmente permanece. Para pessoas em posições de poder, isso se transforma em um desconforto constante. Não porque a pintura acusasse alguém diretamente, mas porque ela impunha uma presença impossível de ignorar. E para muitos, isso já era o suficiente. O que você sente olhando essa pintura? Comenta aqui embaixo que vou ler. E se chegou até aqui, não esquece de curtir esse vídeo e seguir o canal. O governo passou, o gabinete mudou, mas a pintura continua ali. Hoje, Lúcifer está em um museu na Galeria de Arte Estrangeira, para quem quiser trocar olhares com o diabo pessoalmente. Talvez o que tenha assustado aquele governo não fosse apenas a imagem em si, mas a sensação constante de estar diante de uma pintura que representava o mal de forma direta, sem suavização, sem distância. Uma imagem que condensava a própria ideia do mal e lembrava todos os dias que certas coisas continuam pesando, mesmo dentro dos lugares mais poderosos. Se você gosta de pensar a arte, para além da estética, eu aprofundo esse tipo de análise nos textos do blog da Cell Galeria, onde muito desses vídeos começam como artigo e continuam se desdobrando. E se quiser conversar comigo sobre arte ou conhecer melhor meu trabalho como artista, me encontra lá no Instagram. E para quem gosta de entender a arte sem enrolação, eu tenho 2 e-books que podem complementar bem esse vídeo. Os links estão na descrição e no comentário fixado. Aqui é o Marcelo e a gente se vê no próximo vídeo. Existe uma pintura de Francisco de Goya que ficou fora da história da arte por quase 90 anos. Ela não foi exibida, não foi comentada e não entrou em nenhum catálogo. Quando finalmente veio a público, não provocou admiração nem consenso, provocou desconforto. Então, a pergunta é clara: por que uma pintura de um dos artistas mais importantes da história parece não ter sido feita para ser vista? Eu sou o Marcelo Maranhão e ao final deste vídeo você vai entender como Goya saiu da posição de pintor oficial da corte espanhola para produzir imagens que rompem qualquer acordo com o espectador. E, principalmente, por que uma obra específica, a visão fantasmagórica, não se encaixa nem em suas pinturas mais conhecidas, nem mesmo em sua fase mais sombria. Durante grande parte da vida, Goya foi um pintor plenamente integrado ao seu tempo. Trabalhou para a corte, produziu retratos oficiais, cenas históricas e imagens pensadas para circulação pública. Sua pintura respondia a encomendas, expectativas sociais e reconhecimento institucional. Esse Goya produzia imagens organizadas, compreensíveis e destinada ao olhar do outro. Era uma pintura feita para ser vista, comentada e julgada pela sociedade. Esse percurso muda após uma doença grave que deixa Goya surdo. Não existe consenso médico sobre a causa exata, mas a consequência é clara: isolamento. A perda da audição altera sua relação com o mundo exterior e, aos poucos, também com a própria pintura. A partir deste momento,
a arte de Goya começa a perder interesse em explicar a realidade. Ela passa a registrar percepções internas, estados mentais e sensações menos organizadas. É nesse contexto que surgem as pinturas negras. Após se afastar da vida pública, Goya se muda para uma casa nos arredores de Madrid, conhecida como Quinta del Sordo. Ali, ele passa a pintar diretamente nas paredes do interior da casa. Essas obras não foram encomendadas, não foram assinadas e não foram pensadas para circulação. Tudo indica que não havia intenção de exibição. São imagens produzidas para um espaço privado, onde o único espectador possível era o próprio artista. Nessas pinturas, Goya abandona a ideia de que a imagem precisa contar uma história reconhecível. Não há começo, meio e fim, nem personagens que conduzam o olhar do espectador. Em Saturno devorando seu filho, a violência não funciona como alegoria moral, nem como alerta simbólico. Ela aparece de forma crua, sem justificativa narrativa. Em O Grande Bode, o ritual não conduz a revelação alguma e não organiza crenças ou significados claros. O espectador observa, mas não é guiado. Essas imagens não ensinam nada. Elas apenas expõem algo que já estava em curso. E se esse tipo de análise te interessa e você quer continuar acompanhando conteúdos assim sobre arte, vale curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda bastante a manter esse tipo de conteúdo ativo por aqui. Fora desse conjunto surge a visão fantasmagórica. E aqui ocorre uma nova mudança. Essa obra não é mural, não faz parte das pinturas negras e não parece resultado de um impulso contínuo. Trata-se de uma pintura isolada, construída de forma deliberada e concentrada. Enquanto as pinturas negras se apresentam como um fluxo de imagens internas quase descontrolado, a visão fantasmagórica parece uma interrupção desse processo. É como se Goya tivesse parado para observar diretamente aquilo que o assombrava. A figura emerge do escuro, sem contexto narrativo claro, mas a composição não é aleatória. O corpo ocupa uma posição instável, levemente deslocada, criando tensão visual. As formas são imprecisas, os contornos se dissolvem e o contraste entre luz e sombra não organiza o espaço, apenas destaca a presença da figura. Não há elemento ao redor que ofereça escala ou localização. O fundo não constrói ambiente, ele anula qualquer referência. O olhar do espectador não encontra repouso, porque a composição não oferece pontos de equilíbrio. O desconforto não vem de uma ação representada, mas da maneira como a imagem se impõe visualmente. O dado mais perturbador é que essa pintura só se torna conhecida cerca de 90 anos após a morte de Goya. Diferente de outras obras, ela não aparece em inventários imediatos, nem circula no debate artístico do século XIX. Seu reconhecimento ocorre tardiamente, quando historiadores começam a reunir e reorganizar obras menos conhecidas do artista. A visão fantasmagórica não surge como uma obra celebrada, mas como algo recuperado, quase desenterrado. Durante décadas, ela permaneceu fora do olhar público, à margem da própria história da arte. Talvez
Goya não tenha escondido esta pintura. Talvez, simplesmente, não a tenha produzido com a intenção de comunicá-la. Visão fantasmagórica não oferece mensagem clara, não pede interpretação e não busca entendimento. Ela funciona mais como um registro de algo visto do que como uma obra pensada para ser compartilhada. Se você quer entender melhor como obras como essa se encaixam na história da arte, vale conhecer o livro História da Arte para Pessoas Apressadas. Ele está disponível na Amazon, tem preço acessível e pode ser lido gratuitamente por quem tem Kindle Unlimited. O link está na descrição. E se quiser continuar essa conversa de forma mais direta, no Instagram eu compartilho pinturas, processos e reflexões sobre arte. Goya não pintou essa obra para ser admirada. Talvez tenha pintado apenas porque não havia outra forma de lidar com o que ele vivia. E talvez seja por isso que, ainda hoje, essa pintura continue parecendo algo que ninguém deveria ver. Você conseguiria subir até o altar sabendo que aquele casamento não foi uma escolha sua? Nesta pintura, a noiva já sabe a resposta. Ela está diante do padre, com a mão estendida, enquanto tudo em seu rosto indica que aquele momento foi decidido antes dela chegar ali. Não há fuga, não há escândalo. Apenas o silêncio de quem aceita por necessidade aquilo que não deseja viver. E é exatamente isso que torna essa imagem tão difícil de encarar. Ao final deste vídeo, você vai entender por que o Casamento Desigual, de Vasily Pukirev, se tornou uma das pinturas mais incômodas do século XIX. Você vai descobrir quem era essa noiva, qual a relação pessoal do artista com essa história e por que essa obra expõe, de forma direta, o conflito entre desejo e necessidade, entre o que se quer viver e o que se aceita por pressão. E é justamente isso que torna essa pintura impossível de ignorar. Estamos dentro de uma igreja fechada, com luz controlada e fundo escurecido, como se o espaço inteiro estivesse comprimido em torno da cerimônia. Tudo acontece de forma correta, formal, organizada, mas o ambiente não transmite celebração. Há peso, rigidez e uma sensação de que todos estão ali apenas cumprindo um papel que já estava escrito. O olhar da noiva concentra toda a carga emocional da obra. Seus olhos estão inchados e avermelhados, como os de alguém que passou noites sem dormir, chorando antes de aceitar aquilo que viria. O corpo inclina levemente para a frente. A vela em sua mão parece escorregar, como se até o gesto simbólico da cerimônia exigisse um esforço que ela mal consegue sustentar. Nada nela sugere escolha, tudo sugere resignação. Mais do que tristeza, há um cansaço profundo, como de alguém que já entendeu que resistir não mudaria o desfecho. Ao seu lado está o noivo, um homem muito mais velho, com postura rígida e vestes que indicam status. Ele olha na direção da noiva, mas seu olhar não comunica proximidade, e sim distância. No peito há uma insígnia, que fala mais de posição e carreira do que de qualquer vínculo afetivo. Atrás deles, os convidados observam a cena, e alguns desses rostos chamam a atenção pela estranheza. Há olhares curiosos, outros desconfortáveis, e alguns quase frios demais, como se estivessem assistindo a algo que não lhes dizem respeito. A maioria das figuras ao redor são homens, observando em silêncio, avaliando aquela união como algo já decidido. Mas há uma mulher ao fundo, quase engolida pela sombra, que muitos espectadores
não percebem à primeira vista. Alguns interpretam essa figura como um fantasma, a possível lembrança de uma esposa anterior do noivo, pairando sobre a cerimônia. Outros veem nela apenas uma presença simbólica, uma imagem do que foi perdido, ou do que poderia ter sido diferente. Nada disso é consenso, mas o simples fato dessa leitura existir reforça o desconforto da cena. O que você sente olhando esses rostos? Conta nos comentários que eu quero saber. Em um dos cantos da pintura, um homem observa tudo com atenção e tensão. Muitos historiadores acreditam que essa figura seja o próprio Vasily, inserido na obra não como narrador neutro, mas como alguém diretamente afetado pelo que vê. Pukirev vinha de família humilde e conhecia bem o peso de não poder escolher, especialmente quando dinheiro e posição definiam destinos. Com o tempo, a pintura ganhou um nome que mudou completamente sua leitura. Há fortes evidências de que a noiva retratada foi inspirada em Praskovia Vorontsova, uma mulher por quem Pukirev era apaixonado. Ele queria se casar com ela, mas foi recusado por sua condição financeira. A família considerou seu futuro insuficiente. Praskovia acabou casando-se com um homem mais velho e rico. Décadas depois, em 1907, o artista Vladimir Sukhov fez um retrato desta mesma mulher. Já idosa, vivendo em um asilo para pobres em Moscou. Na inscrição do desenho, lê-se que ela foi a mulher a partir do qual Pukirev pintou seu famoso Casamento Desigual, 44 anos antes. Nesse momento, a pintura deixa de ser apenas observação e se revela como acerto de contas. Pukirev transformou uma perda íntima em uma imagem pública, expondo aquilo que ele não pôde impedir na vida real. Relatos da época afirmam que, após a exibição da obra, homens mais velhos teriam desistido de se casar com jovens muito mais novas. Se isso é totalmente verdadeiro ou não, pouco importa. O fato é que a pintura provocou desconforto, debate e silêncio constrangido. O casamento desigual não aponta dedos para uma época inteira, nem reduz uma sociedade a um erro. O que essa obra faz é mais simples e mais perturbador. Ela nos coloca diante de alguém obrigado a seguir um caminho que não escolheu. Entre vontade e necessidade, entre sentimento e pressão, alguém cede. Talvez seja por isso que essa pintura ainda ressoa, porque o conflito que ela expõe não pertence apenas ao século XIX. Se você gosta de entender a história da arte a partir de histórias humanas reais, o livro História da Arte para Pessoas Apressadas está disposto na Amazon e pode ser lido gratuitamente no Kindle Unlimited. E se quiser continuar essa conversa sobre arte ou conhecer meu trabalho como pintor, o convite está feito no Instagram. Porque algumas obras atravessam o tempo, não por exagerar o drama, mas por revelar, com honestidade, o peso de viver sem poder escolher. Existe um momento em que uma obra de arte deixa de ser apenas arte e passa a funcionar como um risco real para quem a produz. Porque, em vez de aliviar tensões, ela começa a concentrar tudo aquilo que o artista não consegue mais sustentar. Mark Rothko passou anos acreditando que a pintura ainda podia ocupar o lugar do sagrado. Mas, quando esse projeto finalmente se materializou em um espaço fechado, silencioso e sem saída, ficou claro que algo havia ido longe demais. Esse espaço se chama Rothko Chapel.
E entender por que ele existe é entender o ponto exato em que a pintura deixou de ser apenas criação e passou a cobrar um preço enorme. Aqui é o Marcelo Maranhão e ao final deste vídeo você vai entender que a Rothko Chapel não foi apenas uma obra importante da arte do século XX, mas um experimento extremo que concentrou todas as tensões da carreira de Mark Rothko. E como essa tentativa de levar a pintura até o limite ajuda a explicar por que esse projeto marcou o encerramento definitivo de sua trajetória. Para entender por que essa obra se torna destrutiva, é necessário começar pelo conflito central da carreira de Rothko, pois ele rejeitava explicitamente a ideia da pintura como objeto decorativo. Segundo o próprio artista, a pintura só fazia sentido se fosse capaz de provocar emoções fundamentais, como angústia, silêncio e tragédia, e não prazer estético imediato. Por esse motivo, suas telas cresceram em escala, enquanto suas cores se tornaram mais fechadas, porque Rothko acreditava que quanto menos estímulos visuais existissem, mais direta seria a experiência emocional do espectador. Portanto, a pintura deixa de ser algo observado à distância e passa a ser algo que envolve fisicamente quem está diante dela. Esse percurso está detalhado no artigo que serviu de base para este vídeo, publicado no blog da Cell Galeria. O link está na descrição. No entanto, mesmo esse caminho começa a se mostrar insuficiente, pois uma pintura isolada ainda permitia ao espectador se afastar quando quisesse. É nesse ponto que Rothko passa a questionar não apenas o que pintar, mas onde essa pintura deveria existir. A partir dessa inquietação, surge a ideia de abandonar a obra isolada e criar um espaço completo, no qual o espectador não teria uma relação casual com a arte, mas seria obrigado a permanecer dentro dela. Essa decisão transforma a pintura em um experimento psicológico e não apenas estético. A Rothko Chapel nasce exatamente dessa ideia. O espaço foi concebido como um local ecumênico, sem símbolos religiosos tradicionais, no qual a pintura assumiria o papel central que, historicamente, pertenceu à arquitetura sagrada. Para isso, Rothko produziu 14 telas quase monocromáticas, em tons fechados de vinho, marrom e preto, organizadas de modo a envolver completamente quem entra no ambiente. Não existe uma narrativa visual clara, não há hierarquia entre as obras e não há um ponto de descanso para o olhar, pois tudo foi pensado para induzir uma permanência prolongada no espaço. Além disso, Rothko supervisionou obsessivamente aspectos como iluminação, proporção, distância entre as telas e intensidade de cor, buscando controlar ao máximo a experiência do visitante. Esse nível de controle, no entanto, não pode ser entendido apenas como rigor artístico, porque ele reflete um estado psicológico específico. Durante o desenvolvimento do projeto, a saúde de Rothko se deteriorava, sua depressão se aprofundava e sua relação com a própria obra se tornava cada vez mais pesada. Nesse sentido, a Rothko Chapel não apresenta apenas o auge de sua visão artística, mas também o momento em que a pintura deixa de oferecer qualquer forma de compensação emocional. O espaço não foi concebido pelo conforto, contemplação leve ou catarse, mas para a permanência diante do silêncio e da densidade. Se você quiser entender melhor onde Rothko se encaixa dentro da história da arte, meu livro História da Arte para Pessoas Apressadas faz esse panorama de forma clara e direta. Ela está na Amazon, com preço acessível e também pode ser lido gratuitamente no Kindle Unlimited. Pouco tempo depois de concluir o projeto da Rothko Chapel, Mark Rothko tirou a própria vida, encerrando de forma trágica sua trajetória pessoal e artística. A capela, no entanto,
permaneceu aberta, praticamente inalterada, mantendo o mesmo silêncio, a mesma ausência de explicações e a mesma densidade emocional pensadas desde o início. A Hotchkiss Chapel não explica a morte Hotchkiss, mas explica até onde ele levou a própria arte. Porque ali a pintura deixa de oferecer conforto, compensação ou alívio e passa a existir apenas como permanência diante de um peso que já não pode mais ser resolvido esteticamente. Nesse sentido, a capela não funciona apenas como uma obra final, mas como um ponto máximo de uma investigação levada longe demais, na qual a arte deixa de ser uma resposta e passa a ser o próprio problema. Antes de sair, se esse vídeo fez sentido para você, considere curtir e se inscrever no canal para continuar acompanhando histórias sobre esse universo da arte. E se quiser continuar essa conversa sobre arte, processo criativo e limites, você pode me encontrar no Instagram, onde também compartilho minhas pinturas e trabalhos recentes. E fica a pergunta que Hotchkiss deixou em aberto, e que talvez continue válida até hoje. Até onde a arte pode ir antes de começar a cobrar um preço alto demais de quem a produz? Todos conhecem a Mona Lisa e, sem dúvida, é uma grande obra de arte. O sorriso ambíguo, o olhar que parece acompanhar você, o domínio técnico de Leonardo. Tudo isso é real e justifica o prestígio do quadro. Mas existe um detalhe que quase ninguém comenta. Durante mais de 400 anos, ela foi apenas uma grande pintura entre muitas outras grandes pinturas. Até que, em um único dia, a Mona Lisa simplesmente desapareceu do Louvre. Sumiu! Cadê? E foi justamente quando ela deixou de estar na parede que começou a virar o maior ícone da história da arte. Jornais do mundo inteiro estamparam seu rosto. Multidões fizeram fila para ver o espaço vazio. E, de repente, um retrato renascentista virou notícia policial internacional. E no meio dessa história toda, existe ainda um nome inesperado que acabou envolvido no escândalo: Picasso. Por isso a pergunta que guia esse vídeo é simples, mas desconfortável. A Mona Lisa é a obra mais famosa do mundo apenas por ser genial, ou foi um crime que a transformou nisso? Aqui é o Marcelo Maranhão, você está no Mararte, e ao longo deste vídeo você vai entender como a Mona Lisa, que já era uma obra excepcional do Renascimento, acabou sendo empurrada para um patamar único, depois de um crime que parou o mundo. A gente vai olhar com calma para o que fez esse quadro ser, de fato, uma grande obra de arte, mas também para o momento exato em que ela deixa de ser apenas arte e vira notícia, escândalo e obsessão pública. Você vai ver como o roubo de 1911 transformou um retrato em fenômeno global, porque a imprensa teve um papel decisivo nisso e em que ponto nomes improváveis como Picasso entram nessa história. E no final, você vai conseguir separar claramente duas coisas que quase sempre se misturam: o mérito artístico da Mona Lisa e o evento histórico que a transformou na pintura mais famosa do mundo. Antes de qualquer crime, de qualquer manchete ou escândalo, é importante deixar algo muito claro. A Mona Lisa já era uma pintura extraordinária por motivos puramente artísticos. Leonardo escolhe um retrato aparentemente simples, mas constrói algo muito mais complexo. O uso do esfumato dissolve os contornos do rosto. O sorriso nunca se fixa completamente, e o olhar parece acompanhar o observador, porque a composição foi pensada para isso. Nada ali é acidental. Além disso,
Leonardo não trata o retrato como um registro social, mas como um campo de experimentação psicológica, algo extremamente raro no início do século XVI. Por isso, mesmo antes da fama mundial, a obra já era respeitada entre artistas, estudiosos e colecionadores. E aqui vale um parêntese rápido. Se você gostar de entender arte sem enrolação, eu escrevi um livro chamado História da Arte para Pessoas Apressadas. Ele percorre os principais períodos, artistas e obras de forma direta. Está disponível na Amazon e, se você tem Kindle Unlimited, dá até para ler de graça. Mesmo com toda essa qualidade, durante séculos, a Mona Lisa ocupou um lugar relativamente discreto. Ela era admirada, estudada e respeitada, mas não era tratada como um objeto de culto global. O quadro estava no Museu do Louvre, recebia visitantes, mas não provocava filas intermináveis nem obsessão coletiva. Era uma grande obra entre muitas grandes obras do Renascimento. Isso ajuda a entender um ponto importante. Qualidade artística sozinha não transforma uma pintura em símbolo planetário. Para isso acontecer, algo precisa romper o circuito normal da arte e empurrar a obra para fora do museu, em direção ao público comum. Aliás, muitos dos textos que serviram de base para este vídeo estão no blog da Cell Galeria. Se você quiser aprofundar depois, o link está na descrição e no comentário fixado. Esse rompimento acontece em 1911. Em um dia aparentemente comum, a Mona Lisa simplesmente desaparece do Louvre. Não há cena cinematográfica nem alarme disparando. Quando o roubo é percebido, o quadro já não está mais lá. A partir deste momento, a pintura deixa de ser apenas arte e se transforma em um caso policial. Jornais do mundo inteiro passam a estampar repetidamente o rosto da Mona Lisa, algo inédito até então. Pessoas começam a ir ao museu, mas não para ver o quadro, mas para ver o espaço vazio onde ele costumava ficar. A ausência vira espetáculo, e o público passa a se relacionar emocionalmente com aquilo que não estava mais presente. Sem perceber, o mundo inteiro passa a conhecer a Mona Lisa antes mesmo de voltar a vê-la. Com o passar dos meses, deixa de ser apenas um mistério e vira uma verdadeira caça a culpados. E é nesse clima paranoico que nomes inesperados entram na história. Um deles é Pablo Picasso. Pablo, qu'est-ce que tu fais? Descends! Il pense que c'est moi qui ai volé la Joconde. Naquele momento, Picasso ainda não era o monumento intocável que conhecemos hoje. Ele era um artista estrangeiro vivendo em Paris, cercado por figuras boêmias, algumas delas envolvidas em pequenos furtos de obras do Louvre. Uma dessas figuras era Guillaume Apollinaire, amigo próximo de Picasso, ligado a um roubo anterior de esculturas do museu. Quando a pintura começou a conectar esses episódios, o nome de Picasso acaba aparecendo no inquérito. Ele é chamado para depor. E aqui entra um detalhe humano, que costuma ficar fora das versões resumidas da história. Relatos biográficos contam que Picasso ficou genuinamente apavorado, com muito cagaço. Não era medo de ter roubado a Mona Lisa, mas medo de ser expulso da França, de ver a carreira acabar antes mesmo de começar, e de ter o nome associado para sempre ao maior roubo de arte do século. Dizem que ele chegou a negar conhecer pessoas que conhecia muito bem. Tamanho era o pânico. Um dos grandes gênios da arte moderna, completamente inseguro diante da polícia francesa. No fim, Picasso é descartado como suspeito, mas o estrago simbólico já estava feito. A Mona Lisa, neste ponto, já não era apenas um quadro excepcional. Ela havia se transformado em escândalo, manchete e obsessão pública. O ponto decisivo dessa história não é apenas como a Mona Lisa foi roubada, é o que aconteceu quando ela esteve fora. Ela fica desaparecida por mais de 2 anos. Não é encontrada por acaso. O ladrão tenta vendê-la, acreditando que agora possui algo valioso demais para permanecer escondido. Esse detalhe é crucial. A Mona Lisa só reaparece porque, naquele momento, ela já era famosa o suficiente para ser reconhecida. O crime cria um paradoxo perfeito.
o quadro some como arte e reaparece como mito. Quando é exibida na Itália, antes de voltar ao Louvre, multidões se formam. Não para analisar o esfumato, não para discutir composição, mas para ver o quadro que esteve no centro de um escândalo mundial. É aqui que a questão central se resolve. A genialidade de Leonardo explica por que a obra é boa, mas foi o Olmo que criou as condições para que ela se tornasse insubstituível. A partir desse momento, nenhuma outra pintura carrega tanto valor artístico. A Mona Lisa carrega história, ausência, desejo, perigo e retorno. Ela não volta ao museu como uma pintura recuperada. Ela volta como uma obra que o mundo inteiro aprendeu a desejar enquanto não podia vê-la. E é isso que a coloca acima de todas as outras. No começo do vídeo, a pergunta era simples, mas incômoda. A Mona Lisa é a pintura mais famosa do mundo apenas porque é uma obra genial ou porque um crime a empurrou para esse lugar? Depois de olhar para a técnica de Leonardo, para o contexto histórico e para o roubo de 1911, a resposta fica mais clara. A Mona Lisa é grande arte por mérito próprio, mas foi a história que aconteceu ao redor dela que a transformou em símbolo absoluto. Isso não diminui a obra, pelo contrário, mostra que na arte, qualidade e contexto caminham juntos. Se você quiser se aprofundar mais nesse e em outros temas da história da arte, muitos dos textos que serviram de base para este vídeo estão no blog da Cell Galeria. O link está na descrição e no comentário fixado. E se você gosta de entender a arte de forma direta, sem linguagem acadêmica, eu escrevi um livro chamado História da Arte para Pessoas Apressadas. Ele está disponível na Amazon, tem um preço acessível e para quem usa Kindle Unlimited, dá até para ler de graça. Por fim, se quiser continuar essa conversa sobre arte e também conhecer meu trabalho como artista visual, eu estou no Instagram. No final das contas, talvez o maior mistério da Mona Lisa não esteja no sorriso, mas na maneira como a história decidiu olhar para ela. Existe uma imagem de Cristo que não aparece nos livros mais populares, não costuma ser exibida em museus importantes e quase nunca é ensinada em cursos tradicionais de história da arte. Não porque ela seja falsa, nem porque seja mal pintada, mas porque ela cria um tipo de problema que a igreja sempre tentou evitar. Essa imagem tentou resolver visualmente a Trindade de uma forma direta demais, e ao fazer isso, abriu interpretações que escapam ao controle da doutrina. Ao longo da história, algumas imagens foram repetidas até virarem regra. Outras foram deixadas de lado, silenciosamente. E esta é uma delas. Aqui é o Marcelo Maranhão, este é o Mar Arte, e ao longo deste vídeo você vai entender por que essa imagem específica de Cristo surgiu, o que ela tentava resolver dentro da história da arte cristã e por que acabou sendo abandonada pela própria igreja. Você vai ver como a representação da Trindade sempre foi um problema visual, quais soluções foram aceitas e por que algumas imagens, como esta, abriram interpretações que passaram a ser consideradas perigosas. E, ao final do vídeo, você vai perceber que o desaparecimento dessa pintura não foi um acidente, mas uma escolha histórica sobre quais imagens poderiam e quais não poderiam ensinar a fé. Para entender por que essa imagem de Cristo se tornou um problema, é preciso começar por um ponto fundamental. A Trindade sempre foi um desafio para a arte cristã. A ideia de um único Deus em 3 pessoas não é apenas teologicamente complexa, ela é visualmente difícil. Desde os primeiros séculos do cristianismo, artistas precisaram encontrar maneiras de tornar visível algo que, por definição, não deveria ser visto de forma literal. Por isso, durante muito tempo, a Trindade foi representada de maneira indireta.
O Pai aparecia como uma mão surgindo das nuvens, e o Filho como Cristo encarnado, e o Espírito Santo como uma pomba ou um feixe de luz. Essas soluções separam as figuras, evitavam confusão e, acima de tudo, guiavam a interpretação do fiel. Com o passar do tempo, no entanto, essas fórmulas iniciais começaram a parecer insuficientes. Separar Pai, Filho e Espírito Santo em figuras distintas resolvia parte do problema teológico, mas enfraquecia visualmente a ideia da unidade. Por isso, surgem representações em que as três pessoas da Trindade aparecem com a mesma aparência, sentadas lado a lado, quase como espelhos umas das outras. A intenção era clara, reforçar que não se tratava de três deuses diferentes, mas de uma única essência compartilhada. Em outros casos, a tentativa foi ainda mais abstrata. Artistas recorreram à geometria, usando triângulos, círculos e composições simétricas para sugerir igualdade, unidade e equilíbrio. O triângulo, em especial, tornou-se símbolo recorrente, não por explicar a Trindade, mas por organizá-la visualmente. Essas soluções, embora engenhosas, ainda mantinham uma distância segura entre conceito e imagem. Elas sugeriam a Trindade, mas não a mostravam diretamente. Aos poucos, porém, alguns artistas passaram a testar soluções mais ousadas. Em vez de três figuras separadas ou três símbolos abstratos, a unidade começa a ser buscada no próprio corpo de Cristo. É nesse ponto que surge a representação fundida, um único corpo, uma única figura, mas com três rostos. Essa imagem não nasce como provocação, nem como sátira, nem como heresia explícita. Ela surge como resultado extremo de uma busca contínua por um visual capaz de expressar, de uma só vez, distinção e unidade. Ao unir três faces em um único corpo, a pintura propõe a solução mais direta possível para um problema antigo. E é, justamente, essa ausência de mediação simbólica que transforma a imagem em um risco. É exatamente aí que começam os conflitos. Ao longo da história, a Igreja não lidou apenas com considerações perigosas, mas também com imagens perigosas, porque imagens não argumentam, não explicam, nem pedem autorização para serem interpretadas. Elas simplesmente aparecem, e cada pessoa vê algo ligeiramente diferente. O risco, nesse caso, não era apenas teológico, mas pedagógico. A imagem de Cristo com três rostos podia ser lida como unidade, mas também como multiplicidade excessiva. Podia sugerir mistério, mas também confusão. E para uma instituição que depende da clareza doutrinária, isso é um problema concreto. E aqui vale um parêntese rápido. Se você gosta de entender arte sem enrolação, eu escrevi um livro chamado História da Arte para Pessoas Apressadas. Ele percorre os principais períodos, artistas e obras de forma direta. Está disponível na Amazon e se você tiver Kindle Unlimited, dá até para ler de graça. Voltando à pintura, o que acontece a seguir não é a proibição espetacular, mas algo mais comum na história das imagens. Essa representação deixa de ser reproduzida, deixa de ser ensinada, deixa de circular nos espaços centrais da arte sacra. Ela não some de um dia para outro, mas vai sendo empurrada para as margens. Não há, na maioria dos casos, um decreto explícito, mas há o abandono sistemático. E com o tempo, aquilo que não é repetido simplesmente deixa de existir para o olhar coletivo. O curioso é que imagens muito parecidas surgiam em outras culturas, sem qualquer contato direto entre si. Na mitologia grega, Hécate aparecia associada à representação tríplice, às vezes com três corpos ou três faces, ligadas à totalidade e à transição. No hinduísmo, a Trimurti reúne Brahma, Vishnu e Shiva, com aspectos distintos de uma mesma realidade divina. Na tradição romana, Jano é representado com duas faces olhando para direções opostas, simbolizando unidade e dualidade ao mesmo tempo. Na arte medieval europeia, até mesmo certas representações demoníacas utilizam múltiplos rostos para expressar poder, totalidade ou excesso.
Essas imagens não estão conectadas historicamente entre si, mas respondem ao mesmo tipo de problema simbólico. É aqui que o pensamento de Carl Jung ajuda a entender o fenômeno. Jung propôs que certos símbolos e imagens recorrentes não pertencem a uma cultura específica, mas emergem de estruturas psíquicas profundas, que ele chamou de arquétipos. Quando diferentes culturas tentam dar forma ao que não pode ser visto diretamente, elas acabam chegando a soluções visuais semelhantes, mesmo sem contato entre si. Não porque copiam umas às outras, mas porque respondem à mesma pergunta simbólica. No caso do cristianismo, essa proximidade visual se torna incômoda. Ela aproxima Cristo de arquétipos universais, dissolve fronteiras simbólicas e enfraquece a ideia de uma iconografia própria. Assim, o que começa como uma tentativa legítima de representação termina como algo que precisa ser silenciado, não por ser um erro técnico, mas por permitir interpretações demais. O ponto decisivo dessa história não está apenas na pintura, mas no tipo de leitura que ela permite. A imagem de Cristo com 3 rostos não é confusa para um teólogo, mas ela é arriscada para a leitura comum, porque o fiel não chega à imagem com tratados, chega com o olhar. E para quem olha sem mediação, 3 rostos em um único Cristo não sugerem imediatamente um mistério teológico, sugerem estranhamento, sugerem algo próximo do monstruoso. Esse é o problema central. Ao longo da história, a Igreja sempre soube que imagens ensinam mais rápido do que textos. Mas, justamente por isso, imagens precisam ser cuidadosamente refinadas. Elas não explicam conceitos, elas criam impressões imediatas. Ao fundir as 3 pessoas da Trindade em um único corpo, essa pintura não elimina a necessidade de explicação, mas abre caminhos interpretativos que escapam da intenção original. Ela pode ser lida como unidade, mas também como deformação. Pode sugerir mistério, mas também confusão doutrinária. E quando uma imagem religiosa permite leituras muito distantes entre si, ela deixa de ser um instrumento seguro de ensino. Por isso, o problema não é se a pintura está certa ou errada. O problema é que ela não pode ser entendida errado. Para uma instituição que depende de clareza, repetição e reconhecimento imediato, isso é um risco que não compensa. A solução, então, não foi única nem uniforme. Em alguns contextos, essas imagens foram removidas e destruídas. Em outros, simplesmente deixaram de ser usadas, deixaram de ser mostradas e deixaram de ser repetidas. E na história das imagens, aquilo que deixa de ser repetido acaba desaparecendo do olhar coletivo. Quando a gente olha para essa pintura hoje, ela não parece apenas estranha ou incomum, ela parece fora de lugar. E agora fica claro o porquê. O problema nunca foi a existência dessa imagem, mas o tipo de leitura que ela permitia. Em um sistema que depende de símbolos claros, repetitíveis e controláveis, uma imagem aberta demais se torna um risco. Por isso, algumas representações foram preservadas, repetidas e ensinadas por séculos, enquanto outras, como esta, foram deixadas para trás, não necessariamente por serem falsas, mas por não serem seguras. Essa pintura não desapareceu por acaso. Ela desapareceu porque mostrava demais, para um olhar que não vinha acompanhado de explicação. Se você gosta desse tipo de investigação sobre arte, história e imagens que incomodam, eu deixei o link do blog da Cell Galeria na descrição e no comentário fixado. Lá eu publico textos sobre arte, pintura e processos artísticos, e ele também serve como base para muitos dos vídeos aqui no canal. E se quiser continuar essa conversa sobre arte e símbolos, me encontra lá no Instagram. Lá eu compartilho minhas pinturas e falo de arte de forma mais direta no dia a dia. Porque, no fim das contas, toda imagem que sobrevive na história não é apenas a que foi criada, mas a que alguém decidiu continuar mostrando.